tudo bem? Bom estar com vocês, né? A gente não está presencialmente ainda, mas eu já aceitei um convite para estar presencial logo, logo, né? Então vamos lá, é o convite do Boa Nova, né? Eu costumo brincar com os amigos mais íntimos que o Boa Nova é um livro que a gente não pode passar a encarnação sem ler. A gente merece ler o Boa Nova. E fiquei muito feliz de saber que vocês estão tendo esse ciclo de palestras, né, baseada no livro, e fiquei muito feliz de aceitar o desafio de falar sobre esse tema, né, que não sei se foi a intenção de Humberto de Campos, mas é um título provocativo, né, então eu acho que a gente merece, em alguns momentos aqui, pensar um pouquinho sobre isso, né, e qualquer condução de reflexão precisa ser tomada um caminho. Então, eu queria dizer a vocês que, assim, a proposta de um caminho hoje não é a certa, não é a única, né? Mas foi a que eu consegui pensar para mim e tentei organizar, né? De uma forma que a gente consiga aproveitar o máximo da história, né? Que não é uma história, né? Que é um ensino, que é uma vivência, né? Para ser útil para o nosso dia a dia, né? Então, eu fiz um roteirinho só para orientar o pensamento, a gente não vai precisar ficar preso a ele. Em alguns momentos eu vou compartilhar com vocês, em outros eu não vou, para ver se a gente consegue dar uma dinamizada. Mas fica o meu pedido para que todos leiam na íntegra, né, a história trazida por Humberto de Campos. A gente não consegue ler tudo aqui, e por melhor que a gente tente e se esforce, nunca é como ele escreveu, né? A gente sempre ganha, a gente ganha na reflexão coletiva, mas a gente ganha muito na leitura individual, né? Nas reflexões pessoais, né? Que é um outro caminho para o estudo, certo? Então, isto posto, vamos começar a nossa caminhada. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui a apresentação que eu fiz, só para a gente ter até para ficar mais dinâmico, ter umas imagenzinhas, dar uma ajuda para gente. Então, Pecado e Punição, como eu falei, me parece um título provocativo, né, para Humberto de Campos, e para falar de um tema que a gente vai falar, uma história que eu imagino que para a maioria de nós, se não tiver ninguém chegando assim pela primeira vez, é uma história muito conhecida, né? Pode até não ser conhecida nos detalhes, mas na proposta, que é a história da mulher adúltera, né? A história da mulher que foi apedrejada. Então, esse é o tema que Humberto de Campos traz para a gente, tá bom? Mas antes da gente falar da história, eu queria colocar alguns pressupostos para a nossa conversa, né? O primeiro é o seguinte: o que nos traz aqui? O que faz com que a gente se reúna numa terça-feira para falar sobre, né, pecado e punição, né? É uma história contada por Jesus, comentada por Humberto de Campos, né? O que nos move nos centros espíritas e nas congregações religiosas é que a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser meditada, ela precisa ser sentida e ela precisa ser vivida. Essa é uma fala da Alcione no livro Renúncia, né? Uma fala de um espírito superior para a gente, né? Então, parte disso a gente faz junto aqui. A gente conhece e inicia uma certa meditação, para que na nossa vida a gente possa sentir e viver a mensagem de Jesus. Então, isso nos move falar desses temas, certo? A gente não fala isso como quem vai intelectualizar, né? Como quem vai decorar para usar frases de efeitos, né? Ou nada disso. A gente tem um objetivo claro, né, em relação a isso. E aí a gente tem uma outra premissa que eu acho muito importante também, que é: Jesus ensina verdades eternas para espíritos imortais através de pessoas e circunstâncias. Essa foi uma fala do Haroldo que eu ouvi uma vez num dos estudos dele, e todas as vezes que eu vou falar alguma coisa diretamente sobre os ensinos de Jesus, eu repito isso. Então, peço desculpa se eu começar a ficar repetitiva para alguns, mas eu penso que a gente precisa ter muito essa clareza, né?
Então, quando a gente fala da mulher adúltera ou de qualquer outra mensagem de Jesus, a gente precisa ter certeza de que ele estava falando sobre verdades eternas para nós, espíritos imortais, através de pessoas e circunstâncias, né? Então, a mulher adúltera, a passagem da mulher adúltera fala de nós. Em alguns momentos da vida a gente vai ser um daqueles personagens, né? A gente pode mudar de posição dependendo da situação da vida, mas é sobre nós, né? E aquela circunstância a gente pode não ter vivido literalmente, mas também é sobre nós e sobre as nossas vidas e sobre o que a gente faz das nossas vidas. Então, partindo dessas duas premissas, né? De que a gente precisa conhecer, meditar, sentir e viver os ensinos de Jesus e de que Jesus ensina verdades eternas para espíritos imortais através de pessoas e circunstâncias, agora então a gente pode falar que passagem é essa da mulher adúltera. Né, essa passagem que Humberto de Campos escolheu o título, né, Pecado e Punição para falar. Espera aí um minutinho. Vou ler rapidamente, porque aí a gente não corre o risco de ninguém saber do que a gente está falando, tá bom? Eu tirei a leitura da história do Novo Testamento traduzido pelo Haroldo, tá? Então vamos lá. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto, testando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele, Jesus, foi deixado sozinho, e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e, a partir de agora, não peques mais. Então, isso está descrito no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos de 3 a 11, tá? Então, vamos lá. A gente começou dizendo que Jesus fala sobre verdades eternas para espíritos imortais através de pessoas e circunstâncias, né? E ele conta, Humberto de Campos conta nesse capítulo os bastidores dessa passagem, né? Em que Jesus está voltando de uma festa da cultura dos judeus, a festa dos tabernáculos. Ele estava próximo a Jerusalém, né? E ele tinha ido à sinagoga e voltado, e as pessoas estavam o procurando, né? Ele estava fazendo seus ensinamentos, era esse o contexto da história. E aí, um grupo de escribas e de fariseus traz essa mulher para Jesus, dizendo a ele, né, que ela tinha sido pega em adultério, né? E exigindo que ele se posicionasse, né? Porque os judeus sabiam que na lei estava escrito que era preciso apedrejar, e eles então queriam saber, se Jesus falava tanta coisa diferente, o que ele ia fazer nessa situação? Ele ia descumprir a lei? Né? E aí ele correria risco de ser pego, ou como ele ia trair aquilo que ele falava, né? De justiça, de amor, né? Como ele ia sair dessa possível cilada, né? na cabeça dos escribas e dos fariseus. E aí, como a gente diz que essas pessoas, a gente precisa, toda vez que a gente reflete uma mensagem de Jesus, pensar, né, quem são esses personagens e o que eles têm para nos dizer,
né? Para a gente tentar se identificar nas histórias. Será que a gente faz papel de escriba? Será que a gente faz algumas vezes papel de fariseu? Será que algumas vezes nós somos a mulher adúltera que foi pega em adultério e foi levada a Jesus? Então, essas reflexões a gente precisa fazer, e para nos ajudar a fazer essas reflexões, a gente precisa entender que contexto é esse. Então, eu fui mais ou menos nessa lógica, né? Eu fui primeiro, vou trazer para a gente pensar os personagens, depois a gente pensar as situações e depois a gente pensar os ensinos de Jesus dessa lição, tá bom? A gente vai caminhando assim. Se ficar ruim, alguém tiver como sinalizar, vai falando aí pra gente, tá? Então, os escribas, né? Quem eram os escribas? Os escribas, eles eram aqueles que faziam as cópias das escrituras, né? Eles eram os que interpretavam as leis. Na época de Jesus, nem todo mundo escrevia e lia, né? Então, a gente tinha os escribas, eles tinham esse papel especial no templo, eram os famosos doutores da lei. Muitos de nós já devem ter ouvido esse termo, né? Então, eles eram os intérpretes da lei. E os fariseus eram os observadores rigorosos dos rituais. Então, os fariseus eram aqueles que hoje em dia ficam, se a gente pudesse fazer uma comparação, viu, gente? Apenas a título de comparação e entendimento, é quem fica da janela observando quem está fazendo certo e errado, né? A gente tem uma série de costumes e tem quem fique, você errou, isso está certo, isso está errado. Então, os fariseus têm mais ou menos, né, essa simbologia, se a gente trouxer para o dia de hoje, para a reflexão que a gente quer fazer, certo? E a gente diz que essa mulher foi levada pelos fariseus e pelos escribas. Então, quem levou a mulher entendia da lei, interpretava a lei, observava a lei, certo? Em seus rituais rigorosos. E quem assistia a isso era a multidão. E é interessante quando a gente começa a ouvir os estudiosos, né, que estudam a sério, né, que buscam entender os costumes da época, que Jesus ele fala sempre ou para a multidão, ou para os apóstolos, né, ou para um personagem especial. E a multidão aqui também tem uma simbologia, né? A multidão somos nós também, na maioria das vezes, né? A multidão cumpre aquele papel de que as coisas estão acontecendo e ela não está nem tomando pé do que está acontecendo, né? Se por acaso alguém grita, vai para a esquerda, vai todo mundo para a esquerda sem entender por quê, para quê, como, né? Vai todo mundo para a direita, a multidão vai atrás, né? O que a gente chama hoje em dia, um conceito moderno de efeito manada. A multidão funciona bem no efeito manada, né? Não sabe o que é, não sabe de onde está vindo, para onde está indo, mas está em grupo indo, né? Então, nessa passagem da mulher adúltera, também tinha presente a multidão, que não estava nem aí para o que estava acontecendo, mas se alguém mandasse apedreja, eles iam participar. Certo? Sem saber o que estava acontecendo. Nesse cenário também, né, tinham os acusadores. E os acusadores dessa mulher, né, eram os escribas e os fariseus. Então, se a gente fizer também uma comparação com as situações que a gente vê, quando a gente entra nesse papel de acusador, será que a gente na vida, em algum momento da nossa vida, a gente já funcionou como um acusador? Era essa a intenção de pensar, né? Quando nós, assistindo uma mulher que foi pega em adultério, né? A gente não pode ser literal, né? Porque senão a gente vai pensar, mas hoje em dia ninguém é apedrejado por adultério. E a gente nem fica sabendo disso. Isso não significa que a gente não viva no cotidiano situações dessa, né? A gente precisa extrapolar o literal, né? A gente vive várias situações no cotidiano em que tem alguém sendo trazido para julgamento, sendo acusado, sem que a gente, inclusive, ou tome o papel da multidão, sem se interessar, ou tome o papel de acusador, né? E acusador é aquele que
nem sempre sabe o que está acontecendo, né? Ele está acusando. Não, mas isso é errado. Não, mas eu não faria isso. Né? Fez porque é alguém que peca, que erra, né? Que é bem a provocação aí do título da história, né? E a narração de Humberto de Campos traz também que Jesus estava sozinho, ele tinha poucos apóstolos junto com ele. Na verdade, nesse cenário, nessa história, Jesus só estava com João e com Tiago. Ou seja, Jesus se vê, né, sendo testado ali na ideia dos escribas e dos fariseus que queriam colocar ele numa situação, né, em que ele se contradissesse, né, ou que ele fosse contra a lei estabelecida na época, né, ou que ele usasse a lei da época, né, e ele estava apenas acompanhado pelos apóstolos João e Tiago. Então, assim, se a gente fizer uma analogia com os dias de hoje, nas situações difíceis em que a gente precisa ter o olhar de Jesus, né, algumas vezes a gente está acompanhada por poucos que entendem que apóstolo, a princípio, é aquele que segue o que o mestre está dizendo, né, que já consegue seguir o que o mestre está dizendo. Então, pode ser que a gente viva situações em que a gente tenha poucos que entendam aquilo que a gente está fazendo, né? Ou que a gente, de fato, queira ser um apóstolo de Jesus diante de uma situação, né? Que a gente queira, de fato, diante de uma situação de acusação, de julgamento, de vivência, a gente queira fazer o papel daquele que consegue seguir Jesus, né? E consegue abstrair não é a palavra não, ampliar, né, as possibilidades de uma situação, considerando aquilo que Jesus fala, né, considerando o que Jesus traz de ensinamento, tendo Jesus de fato como mestre, né. Acho que a gente pode pensar assim, né, quantas situações da nossa vida a gente conseguiu de fato ter Jesus como mestre e ser apóstolo de Jesus diante de uma tomada de decisão, né? Diante de uma situação dessas, né? Tem o papel nessa história, o papel da mulher, né? Daquela que é acusada. Que a gente costuma ouvir uma história e se colocar distante dela, né? Então, assim, a gente ouve a história da mulher adúltera e pode ser que a gente pense, tá certo, tá errado, não deviam ter apedrejado, ou deviam sim ter apedrejado. Jesus. Foi interessante a saída que Jesus trouxe, né? O paradigma, né? Não foi uma saída, né? Ele trouxe um paradigma para a gente pensar, né? Mas e se eu fosse a mulher adúltera? Né? E se eu fosse esse alguém pego em adultério? E aí, adultério, a gente também não precisa ser literal, né? Porque adulterar é errar, perder o objetivo, digamos assim, né? É tirar uma coisa que tinha que ser e fazer uma outra coisa, né? A gente adultera documento, a gente adultera célula de dinheiro, por exemplo, né? Então são muitas coisas que esse adulterar pode trazer pra gente, né? E não só o adulterar como homem e mulher, né? Não é isso. Essa mensagem não ficou por esse tempo todo só para falar de uma situação específica, né? Então a gente, nas situações, a gente precisa também se colocar no lugar de quem está sendo julgado, né? De quem está sendo apontado, de quem está sendo levado a público e sendo apontado, que foi o que aconteceu com ela, né? E a gente não sabe, nessa história, a gente não sabe quem é o adúltero. Porque ninguém é pego errando, na maioria das vezes, sozinho. Nesse caso da mulher adúltera, você não adultera se você não tiver alguém junto com você. Mas isso não é considerado na história. Ela é julgada sozinha, né? Ela é levada a Jesus sozinha. E ela é condenada, julgada, acusada sozinha, né? Mas nas situações vividas, a gente precisa também fazer essa pergunta: e quem estava envolvido? Tinha mais alguma coisa envolvida? Porque isso pode ser que faça diferença, né?
nas nossas avaliações, né? E a gente vai chegar lá. A gente está falando de pecado e punição, de erro e punição, né? Humberto de Campos traz esse título diante dessa mensagem. E aí a gente pensa, quem é Jesus, né? Qual foi o papel de Jesus nessa passagem? De juiz, ele foi convocado a fazer esse papel de juiz de costumes humanos, né? Ele foi levado porque os escribas e os fariseus, que eram os entendidos da lei na época, eles não tinham dúvida da pena e da condenação, eles sabiam qual era. Isso devia ter acontecido naquela época diversas vezes. Uma mulher pega em adultério é apedrejada, pronto, acabou, não tem dúvida. Eles não levaram essa situação a Jesus por dúvida com o que fazer. Eles tinham certeza, eles queriam saber qual era o posicionamento de Jesus, né? Então também fica esse convite para a gente pensar assim, diante de algumas situações que a gente vive, né? A gente leva para Jesus, a gente pergunta, a intenção dos fariseus era colocá-lo, era testá-lo, né? Mas a gente pode fazer isso sem ser na condição de testar Jesus, né? Mas apresentar uma situação vivida pela gente ou por alguém e pensar, e aí, Jesus? Que fazer, né? Às vezes a gente ouve isso, né? A gente deveria perguntar, né? E se fosse Jesus, o que faria nessa situação, né? Porque o papel de Jesus aqui foi um papel essencial, não preciso dizer, né? Ele trouxe um paradigma para aquele grupo e para aquilo que estava estabelecido. Ele não disse que estava errado apedrejar, ele não contestou os costumes que eram feitos, ele ampliou a visão. Ele disse, ok, é isso que é dito, né? Então, se ninguém tiver sem pecado, é só tirar a primeira pedra. Então, ele ampliou a condição daquela mulher, daqueles que julgavam, né? Ele trouxe um outro olhar. Porque é muito simples se colocar no papel de quem julga, de fora, né? É muito simples esse papel, né? Não sou eu que errei, eu não estou no lugar da mulher, então a lei diz isso, então, mas eu só fiz o que disseram que era para fazer. Era assim que estava certo. E aí eu me eximo de responsabilidade, né? Então, quando Jesus diz para aquele grupo, né? Tudo bem, atire a primeira pedra quem nunca pecou, ele responsabiliza todo mundo ali, ele implica todo mundo naquela situação, né? Porque aí todo mundo tem que pensar a partir de si. E a história diz que dos mais velhos aos mais novos foi saindo um a um, né? E aí, por que dos mais velhos? Porque quanto mais a gente vive, mais a gente tem certeza de que a gente não é tão lindo assim, de que a gente comete erros, né? E de que a gente não tem essa superioridade que a gente julga ter diante do erro dos outros, né? Então, que diante de um julgamento, a gente precisa ponderar algumas outras questões, né? Se fosse comigo, se fosse eu, como eu gostaria que o processo fosse conduzido, o que eu gostaria de contar, quem eu gostaria de que estivesse comigo e como seria feita, né, essa condução, né, essa condução realmente da história, né? Porque ela teve um final, ela foi acolhida por Jesus, né? Porque Jesus depois pergunta a ela, e os que te julgam, né? Cadê? Onde estão? E ela diz, não tem mais ninguém, eu também não te julgo, vá, dá uma recomendação, né? Vá e não voltes a cometer o mesmo erro, né? Vá e não peques mais. Então ele deixa uma orientação a partir daquilo. Ele não diz que ela está certa, né? Ele não a condena, ele diz a ela, ele orienta de que ela não repita. Ele dá uma nova chance a ela. Então, estou falando das pessoas, vou voltar lá para a gente não se perder, né? Jesus ensina verdades eternas a espíritos imortais que somos nós, através de pessoas e circunstâncias. Então, em relação à passagem da mulher adúltera, a gente analisou as pessoas para a gente tirar o espírito da letra, né? Então, nessa história
tem muitas posições, muitos personagens, né? E diante das histórias da vida que a gente vivencia, a gente pode estar nesses inúmeros papéis. E aí a gente tomar consciência de que papéis a gente gostaria de estar, né? Ou estando em alguns desses papéis, qual é o risco de estar, né? E o que Jesus nos diria, né? Que contexto, que sentido faz esses personagens nessa história da mulher apedrejada ou da mulher adúltera, tá bom? Então, seguindo aqui, quais eram as circunstâncias, né, dessa história? A circunstância de um pecado. O que é pecado? Pecado é uma palavra, não sei se todo mundo tem, mas a gente às vezes tem um certo... Ela carrega tanta coisa, né? Eu fui olhar no dicionário a palavra pecado, ele diz que é ir contra algum mandamento religioso. E a gente não deveria usar essa palavra só nesse contexto tão restrito, né? Então eu escolhi o seguinte contexto para a gente pensar hoje, né? Ouvi uma vez o Rossandro falar isso, né? Que pecado é errar o alvo, né? Então, toda vez que a gente erra o alvo na vida, no sentido amplo da vida, no sentido da vida que Jesus vem nos falar, né? A palavra pecado pode fazer sentido. Então a gente errou o alvo, né? Então o pecado não é aquele que está condenado, quem peca não está condenado, não tem mais jeito, não é nada disso. É aquele que, em algum momento, errou o alvo, errou o objetivo da vida, certo? E aí, o que significa adultério? O que a gente pode pensar em adulterar? Adulterar é realmente alterar algum compromisso, né? Algum compromisso assumido comigo, isso é adulterar. Eu assumi, antes de reencarnar, nós assumimos compromissos, em especial conosco, né? Em especial, eu quero acertar mais nessa área, né? Eu quero me dedicar mais a tal questão que é um desafio para mim, né? Então, alterar um compromisso assumido. A gente assumiu compromissos na nossa encarnação. A gente pode ser que a gente não tenha clareza absoluta de todos, mas a gente tem clareza. De alguns a gente não tem como se negar, né? Então, adulterar é isso, é fugir a algum compromisso, certo? E algumas vezes, né, achando que fugindo a esses compromissos, né, ou percebendo, né, que a gente adulterou em alguma área da vida, a gente se sente acusado e a gente acha que a gente precisa ser punido, condenado, ou a gente acha que precisa, né, a gente às vezes faz isso com a gente mesmo, né, uma autopunição, né, ou a gente se sente acusado e punido por outros. Né? Mas a gente tem uma provocação que é muito interessante, né, que Humberto de Campos traz aqui no Boa Nova, numa fala de Jesus, porque João pergunta a Jesus, né, mas mestre, essa mulher foi pega em adultério, ela precisa ser apedrejada, né, ela merece ser apedrejada, e aí Jesus diz a ele, João, você acha que Deus vai sair da sua condição de acerto para vir errar conosco? Ele não vai nos punir. Quem nos julga, quem nos acusa é a nossa consciência. Não existe punição. Existe ajuste na lei, né? Acusação e condenação, às vezes a nossa consciência faz diante de um erro, com a gente mesmo. Mas Deus não perdoa nem pune. Porque Deus não está aqui para julgar, né? É a clareza da lei divina que nos conduz a nos vencer, a nos conhecer, a evoluir. E punição e acusação não faz parte, não ajuda a gente a evoluir. Né? O que ajuda a gente a evoluir são outras conquistas da alma, né? Que a gente precisa fazer, né? E eu botei assim, coloquei das circunstâncias, né? Que foi uma circunstância... Nesse caso dessa história, né, de acusação, de punição, de condenação e de apedrejamento.
E aí eu achei num livro organizado por Honório Onofre Abreu. Honório Onofre Abreu foi um grande estudioso do Evangelho à luz do Espiritismo. Ele foi um dos orientadores do Haroldo, de um grupo enorme de Minas Gerais que aprendeu a estudar o Evangelho nessa forma que eles chamam de miudinho, né? Pegando cada passagem evangélica e olhando personagem, circunstância, tempo verbal, o que aquilo quis dizer. Eles têm uma metodologia, né? E aí ele traz nesse livro dizendo que o apedrejamento naquela época era o seguinte, né? Apedrejamento era: a pessoa era levada para fora da cidade, todo mundo que estava no local colocava a mão na cabeça daquela pessoa para simbolizar de que sobre aquela cabeça recaía uma condenação e um pecado. Os judeus eram muito simbólicos, né? Não sei se agora eles mantêm a tradição, porque eu não sou uma estudiosa, né? Mas tinham muitos simbolismos, né? Então eles colocavam todos ali presente, a mão em cima da cabeça daquela pessoa. Né? Aquela pessoa era colocada num lugar alto. A primeira testemunha daquela acusação, né, que foi vista, por exemplo, a primeira testemunha que pegou a mulher em adultério jogava aquela pessoa do alto no chão. A segunda testemunha era que tinha direito de jogar uma pedra do lado do coração da pessoa. Eu estou dizendo isso não para a gente ficar com as imagens, criar umas imagens de terror na cabeça, não é isso. É para dizer o quanto isso era simbólico, o quanto isso era grave e o quanto a gente repete isso atualmente, sem levar para fora da cidade, sem colocar no alto, sem jogar uma pedra no lado esquerdo do peito, mas a gente faz isso. A gente faz isso hoje em dia na internet, quando a gente pega uma pessoa cometendo um erro e a gente sai disparando aquilo para todo mundo que a gente conhece, divulgando quanto mais a gente pode, né? A gente faz isso quando a gente, além de contar o erro que aquela pessoa cometeu, a gente fala da vida inteira daquela pessoa, de como ela é má, de como ela é péssima, né? Ressaltando tudo que ela tem de ruim, né? Então, contar dos costumes que aconteciam para que a gente veja que, apesar da gente hoje não jogar uma pedra literal e não colocar no alto, não expor, não tirar da cidade, a gente faz isso de outras formas e a gente precisa estar atento para a gente não fazer isso, né? Então, assim, aquela pessoa, o cadáver daquela pessoa não podia ser enterrado no túmulo da família, né? Eles ficava o cadáver exposto durante não sei quantas horas, então era para mostrar assim, olha, você errou e você é a pior das criaturas e todo mundo tem que ver isso. Então, acusar, punir, condenar tem um agravante do apedrejar. Então, se hoje a gente não taca pedra até a pessoa morrer, o que a gente faz de tão grave quanto? Que às vezes a gente faz de tão grave quanto, né? A gente quer provar de qualquer jeito que aquela pessoa, né, ainda mais se o erro for contra a gente, né, que aquela pessoa não vale nada, né, que aquela pessoa não tem mais jeito, não, né, às vezes a gente fala isso, né, não, mas fulano não tem mais jeito, não tem condição, esse erro é absurdo, né, como se isso fosse possível. E isso, todo mundo tem jeito, pode não ser agora, né? Mas todo mundo tem conserto nesse sentido, né? De ter novas chances, né? Como Jesus diz, né? A gente pode ter feito muitos erros, né? Mas em algum momento a gente pode ouvir Jesus dizer: vá e não peques mais, né? A gente pode até pensar que a reencarnação é uma fala dessa, né, da lei divina. Vá e não peques mais. Até aqui foi assim. A gente adulterou, a gente foi condenado, foi punido, foi apedrejado, mas na hora que a gente recomeça uma encarnação, a gente está ouvindo de Jesus: vá e não peques mais.
né? E a gente precisa lembrar disso. E também dar essa chance a outros, né? Não que a gente vá dar a chance, né? Mas que a gente olhe para pessoas com essa certeza de que vai ser possível, né? Para essas pessoas isso. Vamos ver aqui. Estamos entrando na retinha final, viu? Então, dessa história, desses personagens, dessa circunstância, né? Que não foi uma circunstância tranquila, em especial para a mulher, né? Para esse personagem que foi levado até Jesus, que se sentiu exposta, que teve um erro julgado por quem entendia, por uma multidão, né? Que teve uma condenação, né? O que Jesus deixa de ensinamento diante dessa história que a gente pode fazer essa análise para tantas outras histórias do cotidiano? Né? O que Jesus ensina para a gente? Que verdade eterna Jesus deixa na vivência dele, na história, né, da mulher apedrejada, né, da mulher adúltera? Que isso não foi uma história criada, né? Foi uma história vivenciada por Jesus, por isso está relatada, né? Ele diz, ele ensina que diante da justiça, né, a gente precisa ter misericórdia, né? E a gente precisa discernir e não julgar. Porque se a gente pensar assim, então tá bom, então a gente não pode julgar, então eu tenho que achar lindo alguém que sai, vamos dar um exemplo extremo, assassinando todo mundo, né? Então não posso julgar, então não pode prender ninguém, não pode julgar, então cada um faz o que quer sem ter limite de nada. Mas não é isso que Jesus ensina, né? Discernir é ir no cerne, né? É conseguir olhar, aquela criatura errou, mas para além daquele erro, ele é uma criatura divina. O sol nasce para justos e injustos, né? Isso é diante da justiça. Todos vão ser espíritos evoluídos dentro do limite da evolução. Não é isso que o Espiritismo nos ensina? A gente precisa ter essa certeza. Então, a gente precisa discernir. Nesse momento, essa escolha é uma escolha equivocada, né? Entre o bem e o mal, né? Digamos assim. É uma escolha equivocada e precisa de um limite. Mas ainda assim, essa pessoa, né? Essa criatura é uma criatura divina. Então é preciso misericórdia, né? Senão a gente fica. Senão a gente volta pro olho por olho e dente por dente. Fez, né? Roubou, corta a mão. Matou, vai ser assassinado. E aí a gente passa a ser tão criminoso quanto aquilo, a gente passa a cometer os mesmos erros que a gente julga, né? Então, diante da justiça divina, né, diante da justiça que precisa ser feita, é preciso contar com misericórdia. É preciso também lembrar que a lei é de amor, né? E a lei de amor permite que Jesus diga à mulher, né, vá e não peques mais. Apesar de qualquer erro, um erro que naquela época merecia inclusive apedrejamento, né? É possível recomeçar. É possível fazer outras escolhas, outra caminhada. Certo? E Jesus, ele traz uma sentença sábia, né? Porque ele usa da compreensão e da benevolência. Quando ele propõe o paradigma atire a primeira pedra quem tiver sem pecado, ele faz com que a gente repense e compreenda a situação daquela mulher. Porque se eu peco também, como assim eu vou julgar o outro? Então ele amplia a nossa capacidade de compreensão. E se fosse comigo, vivendo exatamente aquela situação? Eu faria igual? Eu faria diferente? Então Jesus traz realmente uma sentença sábia. Ele não diz para ela, você está certa, né? Pode continuar fazendo o que você quer, ninguém aqui tem direito de te julgar. Ele não diz isso,
né? Mas ele convida que a gente se implique nos julgamentos que a gente faz. E não se coloque no lugar de quem eu sou ótimo, maravilhoso, perfeito e tô aqui apedrejando quem quiser, porque eu não erro. Ok? E ele convida também a gente a uma autoanálise. Né? Que é isso, baseado em que eu posso julgar alguém, condenar alguém, né? Eu posso discernir, mas condenar alguém, eu preciso fazer uma alta, e eu, diante desse escândalo que aconteceu na mídia, sei lá, vamos pensar, né? De alguém que roubou uma fortuna. E eu, se tivesse no lugar dessa pessoa tendo esse acesso, faria isso? Não faria isso? É esse aprendizado que eu preciso diante das situações. Vou dizer que roubar tá certo? Não é isso. Ah, não pode julgar, né? Eu não posso julgar, eu não sei o que eu faria. Não, a gente consegue discernir o certo do errado porque a gente tem inscrito na consciência além de Deus. Então a gente sabe, né? Mas eu preciso fazer uma autoanálise. Então Jesus também convida nessa história a uma autoanálise, né? E ele propõe uma nova oportunidade, que foi isso que a gente falou um pouquinho. Ele diz a ela, vai e não peques mais, né? E a gente, a cada encarnação, e imagino, né, que a cada encarnação, né, reencarnação, né, porque esse é um processo repetido, então a gente não usa nem o termo encarnação, a gente usa reencarnação, né? É como se fosse isso, né? A gente é levado até Jesus, né? Numa situação. Jesus nos faz nos propõe uma autoanálise e diz pra gente, olha, você vai ter uma nova oportunidade. Vá e não peques mais. Né? Então a gente pode pensar, se a gente quiser fazer uma analogia, né? Só uma imagem mental, né? Que é quase que a gente vivesse esse cenário, né? Da mulher adúltera, né? A gente se propõe a uma coisa, adultera no sentido de que a gente desfaz compromissos, refaz compromissos, erra, acerta, é levado até Jesus, ele não nos julga no sentido de condenar, né? Ele nos propõe uma autoanálise e diz pra gente, vá e não peques mais. Então, eu queria que hoje a gente pensasse nisso, né? Que a gente evitasse, nas situações da vida, né? Estar nesse lugar de fariseu, de escriba, de multidão, né? Sem tomar pé das coisas que acontecem, né? Que a gente se coloque no lugar dessa mulher adúltera diante das situações trazidas pela vida, né? Que a gente consiga discernir, sim, entre o certo e o errado, mas não condenar quem vive, né? Tal ou tal situação e que a gente não jogue pedras. Porque, olha, eu não sei vocês, mas esse costume tá latente, né? É tão fácil catar uma pedrinha no chão, quando a gente vê, tá no meio de todo mundo, né? Apedrejando alguém, ou uma situação, ou um grupo, né? Ainda é um costume forte na nossa realidade mental, né? Porque até naquela época a segunda testemunha tinha direito da primeira pedra. Mas se a pessoa não desencarnasse com a primeira pedrada, era convidado todo mundo a apedrejar. E às vezes a gente faz isso, né? Não bastando ver alguém tacando pedra, a gente corre e pega a nossa parte e faz igual, né? Então, que essa mensagem realmente, né, dessa história, que é um pouquinho essas reflexões, né? O que a gente tem com essa história? Se a gente já se sentiu pego em adultério, nesse sentido de que algum erro cometido foi descoberto e foi levado a público, né? Se a gente já se sentiu sendo levado a Jesus, né? E estando sozinho com Jesus, como a gente se sentiu? Que o ideal seria que, diante de erros cometidos, a gente se sentisse sozinho com Jesus. Porque ele é que tem essa condição, né? De nos discernir, porque julgar ele não vai, né? Ele vai discernir
os nossos erros e vai nos propor uma autoanálise, né? E nos dizer, vai, não peques mais, né? A gente é criminoso, a gente se sente, né? O que a gente precisa ouvir na nossa vida hoje, né? Que aspecto da nossa vida hoje a gente precisa ouvir de Jesus? Olha, Carol, isso aqui você sabe que não está acertando, a sua consciência te diz, vá e não peques mais. Porque tem coisas que a gente já sabe que não dá mais para insistir, mas a gente tem hora que precisa encontrar Jesus para ele repetir, para ouvir, né? Essa reafirmação, né? Você se propôs a não errar mais nisso. Então olha para isso, olha com carinho. É possível ir e não fazer de novo. Certo? Era isso. Isso aqui são só as minhas fontes de pesquisa. Se depois alguém quiser, viu? Deixei aqui, foi um pouquinho do que eu olhei de cada coisa, tá? E queria encerrar nessa história que, assim como com a mulher adúltera, né, Jesus seja um divisor de águas e de condutas aí na nossa vida. Que a gente consiga, como ela, ter esse encontro, né, com Jesus e ter esse momento, né, porque a gente não tem depois mais nenhuma notícia dela, né, pelo menos não registrada, assim. Ok? Amilson, fica à vontade, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou já tiver. Eu brinquei com ela, porque a gente aceita a pergunta, porque a gente não tem compromisso de responder certo, então pergunta pode ser feita, desde que eu não tenha compromisso de responder certo. Ok, Carol. Aqui no YouTube a gente não tem perguntas, né? Mas para que a gente ainda tenha aí alguns minutos, como você falou no início, o objetivo do Humberto de Campos colocar como pecado e punição é algo que cada um de nós precisamos fazer a nossa reflexão, como você relatou, né? Trouxe para o nosso dia a dia essa conduta de julgar e não discernir, aprender, colaborar, né? Auxiliar. E você fez uma colocação que é importante para todos nós. Nós não podemos fechar os nossos olhos para os erros dos nossos irmãos, mas o que vamos fazer neste momento, né? Então, esse equilíbrio que para muitos de nós ainda é um grande desafio. Então, qual a dica? Eu acho que assim, que você pode falar alguma coisa sobre esse processo de como estarmos caminhando, sabedores que ainda fazemos esse julgamento, né? E precisamos nos modificar sobre isso. Que você trouxe um dia a dia, porque às vezes a gente não percebe. No próprio, a mensagenzinha no WhatsApp, você entra ou num comentário. Então, como conseguir trazer essa sua preleção para o nosso dia a dia, para que a gente possa não cair novamente, né? Porque quando se fala Jesus, ele sabedor, né? E ao mesmo tempo ele chega e diz: vá e não peques mais. Ele nem quis saber se você errou, não errou, ele não foi naquilo, né? Porque sabedor, né? Ele tem um olhar muito mais amplo, nós não temos. Então, como fazer isso? Queria que você falasse aí mais uns minutinhos para a gente, porque é o grande desafio nosso, né? Essa preleção que você trouxe e agora trazer para o nosso dia a dia. Então, se alguém descobrir, me fala. Brincadeiras à parte, né? Assim, essa é uma reflexão que fica, né? E como é que a gente faz, né, isso, né? Porque, assim, no geral, estar no lugar, né, o do fariseu, dos escribas e da multidão, a gente já conhece, a gente já sabe bem como funciona esse lugar, né? Mas é tentar realmente essa proposta de Jesus de uma autoanálise, né?
por exemplo, vamos dar um exemplo do dinheiro. Ah, mas eu não roubaria. A gente, num primeiro momento, já sai da situação assim, né? Ah, fulano roubou. Meu Deus, que absurdo. Eu não roubaria. Né? Não, mas eu me conheço, eu não roubaria. Né? E aí eu já me boto num lugar de que eu posso julgar, porque aquilo eu não faria. E o convite de Jesus pode ser que realmente nessa condição ou nessa situação eu não faria, e nas outras todas, né? Como eu gostaria que fosse comigo, é o literal, é o mais difícil, né? Mas é isso. Ou então lembrar de uma situação, acho que pode ser uma ajuda, né? Eu acho que com ninguém tão novinho assim, a gente já deve ter passado nas nossas histórias alguma situação de ter sido muito julgado. E aí, como a gente se sentiu? E se a gente não se sentiu bem, a gente não tem o direito de fazer isso com o outro, né? Então é se colocar no centro da questão. Tá bom, eu não roubaria, mas se eu tivesse roubado e todo mundo tivesse escandalizando esse assunto, como eu me sentiria? Como eu gostaria que fosse. A gente brinca, até tem um termo que a gente usa às vezes, né? É o tal da vergonha alheia, né? Acho que esse é o lugar, assim, é meio que sentir vergonha pelo outro, mas não vergonha num lugar de que eu sou melhor, então eu posso dizer, meu Deus, que feio que fulano fez, meu Deus, né? Não esse lugar, né? Mas o lugar de que, assim, Jesus, eu realmente não faria essas escolhas, mas nas escolhas equivocadas que eu faço, né? Me ajuda a pensar, me dê outra chance, né? Que eu consiga. É até interessante que num comentário do Honório Nofre Abreu sobre essa passagem, ele fala isso. A mulher foi levada a Jesus, né? E às vezes algumas circunstâncias externas da nossa vida nos levam a Jesus. Então, assim, quando a gente se sente apedrejado, julgado, a gente recorre a Jesus. Então, no cotidiano da vida, quando a gente vê o outro sendo apedrejado, a gente precisa também recorrer a Jesus. Né? E ouvir dele, assim, Jesus deve estar perguntando, para mim, inclusive, né? Você está sem pecado, então você atira pedra. Você tem condição de atirar pedra? Se você tivesse. Porque Jesus não diz para a multidão, né? Nem para quem está lá assim, se você não adulterou, atire pedras. Né? Então a gente não tem condição de julgar. E daí a gente parte, bom, eu não erraria nisso, mas em outras tantas coisas eu erraria. Então deixa eu ficar só discernindo de que aquilo realmente não é o certo e ok. Perfeito. Eu acho que conseguiu trazer essa reflexão da própria fala de Jesus. E quando você falou essa questão de discernir e não julgar, excelente, porque não julgueis para não seres julgados, né? E julgar no sentido de dar uma sentença, de ser juiz, né? E na realidade, Lugar, né? isso. Então, na realidade, que as pessoas, não, eu tenho que julgar. Não, você não tem que dar sentença, você não tem que. Porque no próprio dicionário, né, o julgar, ele tem duas condições. Aquela, mas tem um também de você discernir, de você avaliar. Porque o juiz, antes de dar a sentença, ele tem que ter o discernimento, né? Então, nos cabe não dar a sentença, né? Não dar a sentença. Excelente. Exato. Até na lei dos homens é isso, né, Amilson? A lei dos homens tem regras para o julgamento. E Humberto de Campos termina o capítulo falando disso, que Jesus instaurou ali, né, a proporcionalidade, ele não usa esse termo não, tá? A proporcionalidade das penas, né? Porque ele conta a história que era costume naquela época que os servos, por menor erro que cometesse, fossem condenados à morte. E que tinha um evento recente onde 30 mil servos foram condenados às feras, né, aos leões, por erros bobos. Então, a partir do momento que Jesus adota outra conduta diante da mulher adúltera, ele instaura na história da humanidade, né, a proporcionalidade das penas. É legal o fechamento que ele faz também.